Olá pessoal, estamos aqui mais uma vez no tricologia.guru com o nosso site e também o nosso podcast tricologia.guru. Muito bem pessoal, tenho aqui hoje dois convidados muito interessantes para trazer uma história de vida que está muito associada à questão da tricologia e consequentemente a beleza e a saúde. Falando um pouquinho sobre isso e sobre eles, os dois são clientes meus, já de muitos anos, onde nós vivenciamos algumas situações que inclusive uma delas eu ainda não estava preparado tricologicamente falando, porque a minha formação de época do ocorrido com esse meu convidado é que quando ele começou a perder os seus cabelos aos 17 anos, eu ainda estava iniciando justamente em formação na terapia capilar. Não era ainda um tricologista com formação acadêmica. Fato que hoje eu poderia ajudá-lo bastante, mas enfim, ele vai relatar um pouco do que é isso e também uma garota muito bonita também, minha cliente já de muitos anos, e que vivenciou toda uma questão de um determinado momento da sua vida, ela vai relatar isso para vocês, de perder os seus cabelos. E onde eu fui um dos protagonistas nessa questão e que quero trazer justamente a figura desses dois, ou seja, de como é para um homem, de repente eu não tenho mais o meu cabelo, e de como é para uma mulher, eu não tenho mais o meu cabelo, mesmo que seja um fato momentâneo, mas como é lidar com isso e o que foi uma experiência no universo masculino e no universo feminino. E claro, eu vivenciei isso junto com eles. Então eu vou apresentar em primeiro lugar o William Garbi, que foi aí o meu clientão de muitos anos e sumiu, William? Por que será que você sumiu das minhas tesouras e pentes, Vamos lá conversar um pouquinho, William? Bom, Tom, primeiramente eu gostaria de agradecer aqui esse convite que foi feito. Para mim é uma satisfação e uma honra poder estar aqui com você hoje, batendo esse papo. A gente vai falar aqui sobre um pouco da minha calvície, Infelizmente não posso mais usufruir das suas mãos mágicas lá naquele seu salão para poder cortar meu cabelo, porque os perdi, então vamos lá, vou contar um pouco aqui da minha história, da minha experiência. Eu acabei perdendo os meus cabelos, o início de toda essa fase, ela começou lá com uns 14, 15 anos de idade. 14, 15 anos, gente? Olha só o que é, auge da adolescência, vaidade, a flor lá da pele, em cima, exatamente. E os cabelos vão embora. Muito bem. E lá. Ali era uma fase ali do terceiro colegial, segundo, pegando aquele período ali de vestibular para entrar na faculdade. Então, foi um período, digamos assim, era um pouco realmente complicado, porque eu imagino, nenhum homem quer perder o cabelo. Então, quando começa a cair, você fica um pouco assustado. E eu, na época, comecei a conversar com os meus pais, comecei a procurar médicos, tratamentos, tudo que poderia, de uma certa forma, ajudar a resolver ou, quem sabe, retardar tudo aquilo que estava acontecendo. Então, eu, de uma certa forma, procurei praticamente todos os tipos de tratamentos, Você começa com shampoo, aí você começa... Sempre tem um primo que vem, você tá perdendo cabelo porque você usou boneco, cabelo molhado, alguns mitos que existem em torno disso, Agora, desculpa te interromper, e já te interrompendo, mas assim, eu queria saber da importância dos seus cabelos, porque tem homens que valorizam muito isso. Como eram os seus cabelos para você naquele período? Como é que você lidava com a vaidade e os cabelos? Naquele período, eu vou até contar. Eu me lembro que eu tava perdendo os cabelos, eu fui conversar com um amigo meu, e o amigo meu falou, olha, aconteça de tudo com você. Você pode ficar, sei lá, qualquer coisa, menos careca. Eu falei, mas eu tô perdendo o cabelo. Você vai falar isso justamente pra mim, que eu não posso ficar careca, Super cruel. Então, assim, era inimaginável você ficar careca. Porque você não é uma realidade que você pensa que aquilo vai acontecer com você. É algo que você, eu tô ficando. E agora? Aí você começa a olhar para as outras pessoas na rua, você não vê aquilo como um atrativo, você não vê aquilo como algo bacana, como algo legal para você. Tem toda aquela questão de imagem, você fica,
será que esse é o meu futuro? Isso dá para mudar? Não dá? Então, você fica preocupado. Você vai atrás de fazer o impossível para você conseguir manter os seus fios de cabelo no lugar. Então, William, e eu me lembro na época, inclusive, quando eu cortava o seu cabelo e que você dizia o seguinte, né? Pô, Tom, tem que ter um jeito, né? Eu até me lembro que na época eu falei sobre alguns produtos, algumas coisas. Sim. Chegamos a falar sobre implante capilar, eu me lembro disso, que você poderia recorrer também ao processo cirúrgico, enfim, né? Mas eu lembro muito bem disso, que até hoje, inclusive, o William, na verdade, ele tem uma plástica assim muito legal, né? Uma expressão fisionômica, assim. Ele é um homem bonito, ele tem um formato craniano, assim. Eu vou até depois colocar uma foto dele lá no nosso espaço, no nosso tricologia.guru, para que vocês tenham noção e ideia do que eu estou falando. Ele é realmente um cara muito bem apresentado, mesmo sem cabelo. Wilson. Mas, de qualquer maneira, existe a referência fisionômica. O hábito de você se pentear, né? O hábito de você passar um shampoo diferente e, de repente, você não tem mais isso. Quer dizer, todos esses hábitos, a questão do shampoo, do gel, da escova, tudo isso de uma hora para outra acaba. E como é que foi isso? Foi prático? Você achou que isso foi legal ou, de repente... sinto falta desses momentos. Isso eu acho bacana, esclarecer que todo mundo acha que o careca não lava o cabelo. A gente lava, tá? Eu tenho shampoo, a gente usa assim, porque o que acontece? Eu percebo que o meu couro cabeludo, ele é muito oleoso, que é uma das causas, aí, digamos, é um dos motivos que me levou a perder os fios, porque ele fica muito oleoso. Então é natural eu precisar lavar a minha cabeça, porque justamente não só uma questão de limpeza ou higiene, sabe? Então, uma coisa que fica aí uma ideia. Quem inventar um shampoo para careca vai ganhar muito dinheiro, tá? Mas qual seria a proposta, William, um shampoo para careca? Se fizer um shampoo para careca que já vem com um protetor solar, olha, o cara vai ganhar muito dinheiro. Porque eu passo protetor na careca. Não, mas tem que passar, gente. Tem que passar, então, porque super importante, inclusive, William. Então, assim, você começa a ter outros cuidados e outras preocupações. Então, além de você ter um shampoo que não tenha sal, que seja menos invasivo, que seja mais para limpar mesmo, você tem todo esse lado, essa preocupação de ter que usar um protetor solar, porque tem outros riscos, né? Câncer de pele, você pode ficar com a careca manchada, aí você já é careca, você ainda vai ficar todo manchado, então, caramba, não, né? Você tem que se cuidar mais, tá? Então, assim, careca, usa sim shampoo. Se você tem um amigo careca, não vai fazer a piadinha que ele não lava o cabelo, que ele lava. Ele tem shampoo com toda certeza absoluta. Ok. Vamos trazer agora um pouquinho, né, a figura da Carla, né? E até vou pedir que ela se apresente, enfim. E falando um pouquinho da questão dela, né? Eu acho que eu até posso adiantar algumas coisas para vocês entenderem, mas assim, Carla já faz cabelo comigo há muitos anos e houve um determinado momento, período da vida dela, acho que aos 27 anos. 27 anos. Vou apresentá-la, Carla Bonfim, não tem como eu não falar sobre esse assunto sem dizer o nome dela. E ocorreu que a Carla foi acometida de um linfoma. Isso. Certo? E eu justamente fui o responsável por ter que fazer o primeiro corte de cabelo em uma mulher que valoriza cabelos longos, que gosta, é apaixonada por cabelos compridos. E quando ela me disse, antes que eu raspe meu cabelo, eu preciso primeiro cortar curto para diminuir o trauma, né? E aí eu tenho que relatar isso para vocês, porque profissionalmente, né, como cabeleireiro e tricologista, foi uma experiência muito difícil. Eu me lembro que eu fui embora para casa assim, muito chateado, e cheguei a relatar isso até com outras pessoas, enfim. Porque você, de repente, né, você tirar a referência de alguém, né, você fazer um corte curto, não porque ela quer, mas porque ela necessita, por um motivo aí que seja menos traumático, é algo muito difícil, né? Por quê? Eu me lembro que olhava para a Carla no espelho e o rosto dela, o semblante dela era muito fechado, né? De quem não estava gostando nada, nem um pouco. Eu me lembro perfeitamente que quando eu terminei o corte, que eu sequei o cabelo dela, a irmã dela, inclusive, a Bruna, uma querida, também estava do meu lado, e ainda para minimizar os efeitos, ela dizia assim,
poxa, tá legal, tá bonito, tal, não sei o quê, mas não houve muito um argumento que convencesse, né? Então, assim, Carla, queria que você dissesse um pouco do que foi essa experiência para você, né, na figura feminina, da importância que é, né, o cabelo no universo feminino para as mulheres, né? Eu já tive situações de clientes vitimadas de problemas aí dentro dessa proporção que você teve, relacionada à mama, por exemplo, onde elas me relatavam o seguinte: eu não me importo de perder o meu seio, mas eu me importo de perder o meu cabelo, né? Então eu queria que você falasse um pouco sobre esse processo e, consequentemente, depois, o que foi raspar definitivamente seus cabelos. Bom, primeiro, obrigada aí pelo convite. É um assunto que eu gosto de falar, porque eu acho que é importante exatamente por isso. A mulher tem o cabelo como algo muito importante. Faz muito parte da vaidade do dia a dia o cuidar do cabelo. E o momento que você descobre que você não vai ter, eu brinco que assim, é uma paulada na cabeça que você toma, porque é tudo que você não quer, é tudo que você não espera que aconteça, ainda mais para alguém como eu, sempre gostei de cuidar de cabelo, sempre frequentei salão, sempre tive os meus cuidados. Então, contando aí um pouco da história, em 2015 eu fui diagnosticada com linfoma e a primeira pergunta que eu fiz é qual é o tratamento disso, e aí o médico falou para mim, tranquila, 8 quimioterapias, tá resolvido. E aí a minha primeira pergunta para o oncologista, a quimioterapia que eu vou fazer, cai cabelo? E ela falou, cai cabelo. E aí foi bem essa frase que você usou, porque eu lembro que na época eu olhava para o meu namorado e eu falava para ele, eu passo por qualquer coisa, eu só queria passar por isso com cabelo. Eu enfrento quimioterapia, eu enfrento radioterapia, eu enfrento mal-estar, eu enfrento tudo, mas eu queria enfrentar tudo com cabelo. Ok. E aí foi quando eu te procurei, porque eu sempre falei que eu tinha força para ver o cabelo crescer e não cair. E eu falei, olha, vamos minimizar o sofrimento. Eu acho que eu ver um cabelo curto cair é menos sofrido do que eu ver um cabelo longo cair. Isso, exatamente. E aí a gente cortou. Então eu tenho que, para mim, o dia de cortar o cabelo foi um dia muito triste, foi um dia muito marcante. E as pessoas olharem pra mim e falar, você tá linda, nossa, esse corte ficou perfeito. E principalmente porque eu não abri pra todo mundo por que eu tinha cortado o cabelo. Então as pessoas achavam que eu tinha cortado por uma nova moda. E não, eu cortei por necessidade. E aí era mais doído ainda, porque as pessoas olhavam pra mim e falavam, nossa, como você tá linda. E eu falava, isso. Não tô. Você não enxergava o que eles enxergavam, né? E aí eu falei, Tom, se prepara que a hora que começar a cair, você vai raspar a minha cabeça. Isso. Deixa eu dar uma cortadinha, porque eu quero agora fazer um adendo nessa história. Porque quando ela falou que eu ia raspar o cabelo dela, eu falei, meu Deus, se para eu cortar o cabelo dela foi desse jeito, como vai ser para raspar, né? E aí, assim, eu fui mais além. Eu lavo para fazer isso, né? A rotina do salão, enfim, foi uma coisa muito louca isso, né? E aí a história foi de caso pensado, porque aí a irmã dela me ligou dizendo que solidariamente a Bruna e mais uma amiga iriam raspar a cabeça junto com ela. Uau. E aí eu falei, Legal. Não, eu tenho que mudar essa história, ela não pode ser do jeito que ela foi. E aí o Tom eu não foi quero me permitir a passar por isso novamente. Então o que nós fizemos, né? Eu isolei uma sala, né, do meu espaço e coloquei 3 profissionais, eu e mais 2. Coloquei as 3 de frente. Sentada em roda. Sentada em roda, assim, uma olhando para a cara da outra. E nós começamos a tirar o cabelo das 3 juntos, para que as 3 se vissem. E não começou pela frente, né? Começou pela por nuca. trás. E uma ia relatando porque não tinha espelho na sala. Elas não se viram. Caramba. E aí uma ficava tirando barato da cara da outra, enfim. E aí agora eu quero que você continue essa história porque foi muito, muito legal. E caso, claro, né, Carla, você libere, você acha possível colocar isso depois, né, no nosso podcast, no nosso tricologia.guru, né? Não, deixa eu só lógico. fazer, A imagem, deixa eu só fazer claro. um parênteses aqui. Nem a Rede Globo teria imaginado
uma cena dessa numa novela, né? Porque juntar as 3 amigas, uma de frente pra outra, sem espelho, é um negócio incrível. E aqui foi, acho que o mais interessante, assim, acho que foi todo um preparo. Então, quando a gente falou de raspar a cabeça, foi algo que eu vim me preparando para isso. E aí, o dia que você acorda com o cabelo cheio, o travesseiro cheio de cabelo, você fala, bom, chegou o dia, né? Então, chamei minha irmã, liguei para essa amiga nossa que é a Keila, falei, Keila, é hoje, vem pra cá que a gente vai raspar a cabeça. E chegar lá e me deparar com aquilo, porque era a última coisa que eu esperava, assim, a ideia que eu tinha que eu ia sentar na frente de um espelho e aquela cena bem Laços de Família, assim, né, da novela. Da novela, isso, exatamente. Bem lembrado, bem lembrado. Era essa cena que eu tinha na minha cabeça. E aí você chega e no fim virou uma festa. Uma festa. Virou um dia de muita risada, que a gente se divertiu. E a gente já foi pro salão com... Levaram lenços até, já fizeram brinco. Umas histórias com lenço, enfim. Já levou pro salão lenço, brinco, tudo. Então eu já saí de lá muito diferente. Então eu acho que foi fundamental para eu me aceitar. Foi fundamental para eu me olhar no espelho e me achar bonita careca. Então hoje eu brinco, eu falo, olha, o cabelo curto eu não quero ter mais, mas a careca eu teria novamente. Teria? É mesmo? Teria. Sério? Olha, se eu não tivesse que passar pelo cabelo curto, eu teria careca. Mas eu me sentia linda, assim, adorava a careca. E eu realmente não assumi a minha careca durante o tratamento, porque eu não fiquei com a cabeça totalmente lisa. Já o William ficou, né, William? Ou não? Liso, né? Vocês estão podendo perceber. Hoje, você que tá ouvindo e não tá vendo, é liso. Eu fiquei com um cabelo muito fraco e aí eu tinha alguns fiapos na cabeça, assim. Então, eu não conseguia ficar sem lenço. E por opção, porque eu queria conforto, porque já é um momento muito duro o tratamento, Sim. Eu não quis usar peruca. Eu achei que ia ser algo... você não usou literalmente, não quis. Em nenhum momento, assumiu não a quis, história do lenço e... Porque eu achava a peruca muito desconfortável. Eu falava, esquenta a cabeça, coça, eu já tô passando mal, eu já tô numa fase difícil. Pra que eu vou criar mais um mal-estar? E o lenço era muito tranquilo, então era até bonito, porque eu saía na rua, eu fazia um formato diferente, eu fazia tipo turbante, eu usava bandana... Eu fazia rosa com lenço na cabeça, eu fazia trança. Então, o lenço virou o meu cabelo. Era o seu acessório. Eu fazia e o William, tudo. Boné, chapéu, essas coisas ou não? Você literalmente... Não, eu passei a usar chapéu em ambientes de praia, por exemplo. Então, sim, mas como eu sou... não por trauma. Não por trauma, não por trauma. Porque como é que foi a minha história com o cabelo, né? Apesar dele começar muito cedo... cair desde os 15, 16 anos de idade, me tornar careca efetivamente, isso aconteceu aos 22 anos de idade. Então foi só nos 22 que eu vou raspar. Que aí eu realmente passei a zero e fiquei sem nenhum cabelo, porque conforme esse cabelo ele vai ficando ralinho, ele vai ficando fraco, ele vai caindo, você vai ficando com cabelo, só com um cabelo meio esquisito, meio falho e tal. E aí sempre tem alguns amigos, a textura muda. Isso. Sempre vem um, brinca, pô, que você já nasce unha, que você não raspa, que isso, que naquilo. E o cara que tá perdendo cabelo, ele não quer raspar. Porque eu não, eu vou segurar todo o fio aqui. Eu falei, pô, quer saber? É isso mesmo que eu vou fazer. Pá, passei a máquina. A primeira vez que eu passei a máquina foi um horror. Porque quando a sua pele não tá acostumada a não ter cabelo, você fica muito branco. Então eu que já sou branco, tenho uma pele branca, você raspa tudo, realmente parece que você tá doente, sabe? Todo mundo olha pra você, pô, o que aconteceu com esse jovem e tal, tá todo raspado, não sei o quê. Com o porque tempo, a coloração também fica diferente. É diferente. Hoje, por exemplo, a gente olha pra você, a sua pele da face, já tá mais uniforme. Ela acompanha. Mas você fica literalmente, parece que você está com uma bola de plástico, né? Então, putz, quando você raspa, pô, tá um negócio meio esquisito. Aí vai passando o tempo, você vai raspando, aquilo vai incorporando a sua imagem, as pessoas já não estranham, você começa a tomar sol, então você já começa a ficar tudo meio que uniforme, e aí o negócio começa a ficar natural. Então hoje, por exemplo, acessórios, eu gosto de usar um chapéu, então eventualmente eu vou pra praia, alguma coisa assim, passo protetor, porque tem que passar,
e sempre põe o chapéu em cima e fica até estiloso. Criou um estilo meu. Quando você tá na turma, você tá nos amigos, pô, ninguém usa chapéu. Todo mundo é muito mais comum você usar um boné, alguma coisa. Aí de repente você chega lá de chapéu, vira até um algo a mais. Então fica a dica aí pros carecas, compra um chapéuzinho. Uma coisa que eu queria saber dos dois, na verdade. A proposta de produtos, por exemplo, né? Porque são duas realidades diferentes, né? A sua perda genética, né? E ela uma perda medicamentosa, né? Não diríamos assim, questão de quimioterápicos, ok? Então, assim, foi proposto algum tratamento para você com loções, enfim, e depois quero que a Carla também me responda a questão da revitalização posterior a isso. Comigo... eu passei a usar um shampoo especial. Esse shampoo que eu mandei fazer, tá? Tinha uma forma, eu mandava fazer esse shampoo. Ele funcionou por exemplo, uns 4 meses. Durante 4 meses meu cabelo não caiu. Voltou a cair, procurei um outro médico, aí tem um outro medicamento que é como se fosse um hormônio que você passa no cabelo. Usei ele por uns 6 meses, você massageava, etc. Ele dá uma segurada, mas depois parece que seu organismo se acostuma, volta a cair de novo. Aí eu procurei um outro tratamento, que aí esse talvez seja um dos mais famosos até hoje, aí, que é o finasterida. Certo. Né, que ele é indicado para câncer de próstata. Se você toma 5mg, você toma reduzido, ele diz que segura o cabelo, engrossa os fios. O finasterida, eu tomei ele por uns 3, 4 meses. Né? Quando eu fui num outro médico, ver uma outra questão, que eu tinha carne esponjosa... eu precisava operar e etc. Esse médico tinha acabado de voltar de um congresso dos Estados Unidos. Ele falou, acabaram de fazer uma revisão sobre esse remédio lá. Encontraram diversos efeitos colaterais. Um deles, que não está na bula ainda, era uma questão respiratória. Então, o meu médico do nariz falou, olha, se eu fosse você, prefiro ter saúde do que ter cabelo. Sim. Tá? Então, quando eu peguei toda essa bagagem, toda essa experiência, e o meu pai foi muito importante... né, para mim nesse momento, eu sempre conversei muito com ele das coisas, etc. Meu pai falou, filho, você fique à vontade, se você quer continuar com esse médico, você continua, se você quer procurar um outro médico, você vai, se você precisar de ajuda financeira, teu pai tá aqui. Agora, filho, eu vou te falar uma coisa, eu nunca vi um careca ficar cabeludo. Né? Aí você... essa que frase... ele não conheceu o Tom Tofanella. Exatamente. Foi essa frase que, grudou em mim e falei, putz, é verdade, né? Naquela época, né, Tom, quando não tinha muita coisa nem nada, eu falei, realmente, eu nunca vi alguém fazer vários tratamentos e ter um resultado concreto. Então, eu falei, quer saber? Eu vou prezar pela minha saúde, vou abandonar toda essa química, todos esses remédios e vou assumir a careca. E foi aí que eu comecei a cortar cada vez mais curto, até que chegou um momento que eu tive que raspar, porque aí era uma questão que já não fica também mais tão bacana, assim, esteticamente. Aí você raspa, assume. Hoje eu tenho, acho que a sorte, porque as pessoas comentam comigo, parece que você ficou melhor careca do que com cabelo. Então, hoje pra mim não tem absolutamente nenhum problema com a calvície em si. Hoje eu sou super bem resolvido com isso. Apesar de lá atrás você ter uma questão... Porque é difícil, quando você vê que você tá completamente diferente dos outros, aquilo completamente acontecendo com você, sem... aparentemente nenhum motivo, você fica assim um pouco triste, chateado e tal. Mas aí você começa a encarar a vida de uma outra forma e foi. Hoje estamos aí felizes da vida. Maravilha. Carla, como é que foi a questão, estou sem o meu cabelo, os meus shampoos, os meus cremes, o que eu faço com isso, eu uso ou não uso? De início foi uma coisa meio assim, vou aproveitar que eu tô careca e eu vou desencanar. Então, eu virei aquela que... lava a cabeça com qualquer shampoo, passa sabonete na cabeça. Eu queria saber como é que era essa careca. Depois, quando, assim, e o cabelo foi, apesar de estar raspado e tal, ele foi caindo ainda com o tempo. Por fim, quando começou a crescer, que terminou o tratamento, aí voltou a preocupação do cuidado. E cresce um cabelo diferente. O cabelo cresce quebradiço, ele não tem forma, ele cai. Outros não, enfim. E aí foi quando eu voltei a me preocupar. Então, voltei a fazer os tratamentos comuns que eu sempre fazia. Então, shampoo de hidratação, fazer hidratação pelo menos de 15 em 15 dias, para voltar a ter forma e estrutura esse cabelo.
Mas nada específico. Nada tipo, para específico. revitalizar, você chegou a perguntar para o médico se tinha algum produto que você pudesse usar para que o seu cabelo nascesse mais rápido? Isso não foi cogitado. Não foi cogitado, não tinha nada que eu pudesse fazer de muito diferente. A única coisa que na época ela recomendou foram algumas vitaminas, mas não específicas pro cabelo, geral, em questão de saúde, que também melhorariam o cabelo, enfim, os outros prejuízos que a gente teve aí ao longo do tratamento. Maravilha. Então, só para vocês entenderem aqui a questão, né, do que foi discutido agora, na questão dos produtos para você tratar, né, por exemplo, no caso do William, uma alopecia androgenética, né, e no caso da Carla, por exemplo, uma queda capilar medicamentosa, né, pós-quimioterápicos. Né. Na verdade é o seguinte, a tricologia não médica, ela atua em vários posicionamentos, né? Então, assim, é multidisciplinar. Então, você tem lá a questão nutricional, né? Medicamentosa, tem a questão psicológica, entendeu? E, claro, a parte terapêutica. Então, a tricologia não médica, ela traz justamente essas possibilidades utilizando praticamente nenhum medicamento. Então, são substâncias, normalmente, substâncias ativas vegetais, e utiliza-se microagulhamento, laser terapia, vacoterapia e tantos outros processos onde você força o sistema fisiológico, né, a te dar todo um aporte nutricional, circulatório, de oxigênio, enfim, para que você tenha, né, uma qualidade de nascimentos. Quando eu falo em qualidade de nascimentos, fibras com calibres maiores, mais grossos, né? Um cabelo mais saudável, enfim. Então, naquela época, né, que não faz tanto tempo assim, eu ainda estava em processo de formação, mas, por exemplo, hoje, no caso do William, por exemplo, nós poderíamos empurrar essa androgenética lá para frente. Claro que ele ia chegar um determinado momento que ele ia ter que lidar com a história, mas não tão precocemente, né? Então, assim, e aí é claro que entra também toda a parte médica junto, né? Então tem o tricologista médico e o não médico. O não médico, ele vai atuar de uma forma terapêutica, trazendo então toda essa estrutura, né, para atuar com o sistema fisiológico, e claro, o doutor, o médico, justamente com a parte medicamentosa, e aí tudo fica muito bom, entendeu? Então, assim, no caso da Carla, hoje já existe, por exemplo, uma série de protocolos terapêuticos, né? Casa de Portugal, no Rio de Janeiro, por exemplo, já recomenda algumas práticas na tricologia não médica para restabelecimento de cabelos pós, né? Quimioterápicos, enfim. Então, vocês veem como as coisas mudam, né? E o quanto tudo vai ficando muito bom. Então, viva a tecnologia, né? A cosmetologia, a psicologia, a multidisciplinaridade de todos os profissionais envolvidos, e aí a coisa fica muito boa, tanto para o profissional, né, como também, né, para os pacientes. Resumindo, né? A gente está ficando velho, é isso, Tom? Que lá atrás não tinha nada, e agora tem tudo. Né? A verdade é uma só, né? O conceito da melhor idade hoje é justamente você ganhar bons anos, né, com dignidade, eu diria assim, né? Então é você ter traços comuns, né, à tua faixa etária, mas traços condizentes, né? E não algo, por exemplo, que é de 60 em uma pessoa que está com 30, por exemplo, entendeu? É mais ou menos isso. É trato, né? É o bem-estar, é se cuidar, é trazer aí toda a possibilidade de saúde e beleza caminhando juntos, né? Bom, mas estamos aí, né, pessoal? Tricologia.guru. Traremos aí mais assuntos em relação ao que foi discutido aqui. Vamos abrir ainda um leque maior de possibilidades. Então, daqui a pouquinho estamos de volta. Tricologia.guru.